Se você algum dia estiver dirigindo de madrugada e perceber que já passou pelo mesmo posto 3 vezes, sem lembrar de ter feito retorno algum, não freie de repente. Não desça do carro. E, principalmente, não tente entender. A estrada percebe quando alguém começa a questioná-la. Eu aprendi isso tarde demais. Tudo começou como uma viagem comum. Um trajeto que eu já havia feito outras vezes, ligando uma cidade pequena a outra ainda menor, cortando quilômetros de asfalto escuro, plantações silenciosas e trechos onde o sinal de celular simplesmente desaparecia. Eu saí depois das 11 da noite, acreditando que o caminho vazio seria mais rápido e tranquilo. O rádio baixo, os faróis cortando a escuridão, o tipo de silêncio que normalmente acalma. Nos primeiros 40 minutos, nada aconteceu. A estrada seguia reta, previsível, quase reconfortante. Foi só quando o painel marcou meia-noite em ponto que senti a primeira coisa estranha. Uma leve pressão nos ouvidos, como se estivesse subindo uma serra invisível. O rádio chiou por alguns segundos e depois voltou sozinho, mas a música parecia diferente, mais lenta, esticada demais. Ignorei. A placa surgiu logo depois. Último posto, 2 quilômetros. Aquilo me tranquilizou. Eu lembrava daquele posto. Sempre parava ali para esticar as pernas, usar o banheiro, comprar um café ruim. Quando cheguei, reconheci tudo. A iluminação amarelada, o prédio baixo, a bomba antiga, mas havia algo errado no ar. Nenhum carro, nenhum funcionário visível. Ainda assim, as luzes estavam acesas. Não parei. Segui viagem. Foi então que notei que o marcador de combustível não havia mudado. Eu já deveria ter gasto bem mais do que aquilo. Olhei o relógio, ainda meia-noite. Nenhum minuto havia passado desde a última vez que conferi. Alguns quilômetros depois, outra placa. Último posto, 2 quilômetros. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu pela coluna. Não fazia sentido. Aquela estrada não tinha outro posto por perto. Mesmo assim, seguia em frente, tentando racionalizar. Talvez uma placa antiga esquecida, talvez eu estivesse mais cansado do que imaginava. Quando vi o posto novamente, idêntico ao anterior, o estômago afundou. As mesmas luzes, a mesma fachada, a mesma sensação pesada, como se o ar estivesse mais denso ali. Dessa vez, reduzi a velocidade. Passei devagar, observando. Nenhuma alma, nenhum som além do motor do meu carro. As portas estavam fechadas, mas eu tinha certeza de que da primeira vez estavam abertas. Continuei. Foi só depois da terceira vez que percebi que a estrada não tinha curvas suficientes para aquilo. Não havia bifurcação, retorno, nada que justificasse um loop. Mesmo assim, lá estava a placa de novo. Último posto, 2 quilômetros. Meu coração começou a bater no ritmo errado, não acelerado, compassado demais, como se estivesse se ajustando a algo externo. Na quarta passagem, algo mudou. O posto estava diferente. As luzes piscavam levemente e havia um caminhão parado ao lado da bomba, velho, coberto de poeira, como se estivesse ali há anos. Um homem estava encostado nele, magro demais, alto demais. Ele não se mexia, apenas observava a estrada. Não olhei diretamente para ele. Algo dentro de mim avisava que aquilo seria um erro. Passei rápido, mas pelo retrovisor vi que ele levantou o braço lentamente, como se estivesse apontando para mim, ou para o caminho à frente. O rádio desligou sozinho. O silêncio que entrou no carro foi diferente de qualquer outro que eu já tinha sentido. Não era a ausência de som, era a presença, algo que ocupava o espaço entre meus pensamentos. Foi nesse momento que ouvi a primeira batida. Não vinha de fora. Vinha de baixo do carro, um impacto seco, como se algo tivesse batido no asfalto exatamente sob meus pés. Depois outra, e outra, sempre no mesmo intervalo. Tentei acelerar, o carro respondeu, mas a sensação de velocidade era estranha,
O mundo não parecia se mover. Os faróis iluminavam sempre o mesmo trecho de estrada, como se eu estivesse parado e o cenário fosse apenas um pano repetido. Então eu vi a placa diferente. Não dizia mais último posto. Dizia, você já deveria ter parado. Meu corpo inteiro gelou. Pisquei os olhos, certo de que estava imaginando coisas. Quando olhei de novo, a placa estava normal, mas a mensagem ficou gravada na minha mente clara demais para ser invenção. Foi aí que o carro apagou. Tudo desligou ao mesmo tempo. Motor, painel, faróis. Fiquei no escuro absoluto, cercado de um silêncio tão pesado que doía respirar. Antes que eu pudesse reagir, ouvi passos do lado de fora. Lentíssimos, arrastados, como se quem se aproximasse estivesse aprendendo a andar. Uma sombra cruzou o para-brisa. Ela não tinha forma definida. Era mais alta do que qualquer pessoa. Parecia composta de recortes da própria noite, pedaços de escuridão que não se misturavam direito. Onde deveria haver um rosto, havia um vazio mais profundo, como um buraco no mundo. A entidade parou bem à frente do carro. Quando se moveu, o som não foi de passos, mas de algo sendo puxado pelo asfalto, como correntes invisíveis. Senti uma pressão esmagadora no peito e uma voz surgiu na minha mente. Não falava palavras, transmitia intenção. Parar, escutar, ficar. O nome veio junto com a sensação. Não foi dito, foi compreendido. O vigia do asfalto. Ele não caçava pessoas, ele selecionava. Aqueles que cruzavam certos trechos em certos horários, com a mente cansada o suficiente para não perceber quando a estrada começava a dobrar sobre si mesma. O carro ligou sozinho. Os faróis acenderam, revelando que a entidade não estava mais à frente. A estrada parecia normal de novo. Desesperado, arranquei com tudo, ignorando qualquer regra de velocidade. Não olhei para trás. Por alguns minutos nada aconteceu. Comecei a acreditar que tinha escapado, que tudo não passara de um surto, cansaço e imaginação. Até ver o posto outra vez. Dessa vez havia mais veículos, carros antigos, caminhões enferrujados, motos cobertas de poeira, todos alinhados, como se tivessem sido estacionados com cuidado. Nenhum sinal de desamparo violento, apenas deixados. Pessoas estavam paradas entre eles, homens, mulheres, alguns jovens, todos imóveis, olhos abertos, rostos vazios. Quando passei devagar, percebi que todos respiravam no mesmo ritmo, no ritmo das batidas que eu ainda sentia sob o carro. Uma das pessoas virou a cabeça na minha direção. Eu reconheci o rosto. Era o homem do caminhão, mas agora parecia mais gasto, como se o tempo tivesse passado por ele de forma desigual. Seus lábios se moveram lentamente, formando uma frase sem som. A estrada escolhe. A entidade surgiu atrás dele, maior agora, mais definida. O asfalto ao redor parecia afundar levemente, como se não fosse feito para suportar aquela presença. Eu entendi então. O vigia não permitia que alguém simplesmente atravessasse aquele trecho sem deixar algo para trás. Atenção, consciência ou o próprio corpo. Quem seguia sem parar se tornava parte do caminho, uma sentinela silenciosa presa naquele ciclo eterno de passagem e retorno. A estrada não levava a lugar nenhum. Ela era o destino. Senti minhas mãos perderem força no volante, uma vontade absurda de encostar o carro, desligar tudo e simplesmente ficar ali. Tomou conta de mim. O silêncio prometia descanso, fim da ansiedade, fim do movimento. Foi lembrar de uma coisa simples que me salvou: barulho. Liguei o rádio com força, girando o botão até o volume máximo. Um ruído ensurdecedor preencheu o carro, quebrando o ritmo imposto pela estrada. A entidade recuou um passo. As pessoas ao redor estremeceram, como se acordassem de um transe. A estrada vibrou. Apertei o acelerador e não parei. Ignorei placas, ignorei o medo, ignorei tudo.
O som alto parecia machucar algo invisível, como se a própria estrada estivesse sendo forçada a me devolver. Quando os primeiros sinais de cidade apareceram, o carro apagou novamente. Mas dessa vez, quando ligou, eu estava parado em um acostamento conhecido perto da minha cidade. Era quase manhã. Desde aquela noite, nunca mais dirigi depois da meia-noite, e sempre que passo por uma estrada longa demais, silenciosa demais, eu aumento o som do rádio, não para ouvir música, mas sim para lembrar a estrada que eu ainda estou acordado. Porque dizem que o vigia do asfalto continua lá, observando, esperando aqueles que dirigem longe demais, sem fazer barulho suficiente para provar que ainda pertencem ao mundo. E se algum dia você passar pelo mesmo posto 2 vezes seguidas, faça um favor a si mesmo. Pare, ou faça barulho, antes que a estrada decida